Caros alunos, hoje iremos falar sobre infraestrutura logística e competitividade. Como que a infraestrutura logística reflete na competitividade brasileira, que é o nosso caso. Trata-se de uma coletânea que eu reuni para que a gente possa tratar deste assunto. Eu sou o professor Rogério Naves Rezende. E a primeira questão, quando a gente fala em logística, é pegar o conceito básico, né? O que é logística? É a gente entender como os bens e serviços chegam até a gente, até o consumidor final, até as prateleiras dos supermercados, né? E a gente pode usufruir de produtos e serviços de um ponto de origem até um ponto de destino. Seria ótimo que as coisas acontecessem via mas nós precisamos estudar outras possibilidades, né? Porque o teletransporte não existe. Bom, como a gente já falou, a logística estuda o fluxo e a armazenagem de mercadoria, de serviços, de informações, né, que estão envolvidos várias atividades, como o transporte, a gestão de estoque, processamento de pedidos, toda a parte de compras, a área de armazenagem com todas as suas operações, o manuseio de materiais que acontece em cada armazém, na indústria, a questão da embalagem que protege, ajuda a fazer a unitização do material, parte da programação da produção que vai dizer quando e onde um produto é produzido. Enfim, a logística é essencial no comércio doméstico e global. O conceito que a gente já viu e vamos explorar novamente é que a logística empresarial ela estuda o planejamento, implantação e controle do fluxo e armazenagem eficiente e eficaz de mercadorias, de serviços, de informações, desde um ponto de origem até o ponto de consumo. E qual é o objetivo? Atender a todos os envolvidos. Enfim, é um conjunto de facilidades que a gente cria para a gente poder equilibrar a oferta e a demanda no tempo e no espaço. Então, a logística visa disponibilizar produtos e serviços aos clientes, sempre buscando a eficiência, e quando eu falo eficiência, estou falando de custo, e a eficácia, o resultado. Então, reduzir os custos é um objetivo logístico importante. Isso traz competitividade, manter a qualidade dos serviços prestados, garantir a segurança a todos os envolvidos, desde os operadores logísticos aos operadores, ao produto que nós queremos disponibilizar, cumprir com os prazos estabelecidos, ou seja, trazer confiabilidade ao processo e minimizar os ativos utilizados, pois isso também reduz custo. Ou seja, a logística está sempre muito ligada a nível de serviço e custo. Mas para ser competitiva, a logística precisa vencer muitos desafios, e esses desafios são muito grandes, são enormes. Desafios na questão de sustentabilidade, e quando a gente fala em sustentabilidade, eu estou falando de sustentabilidade econômica, social, ambiental. Nós temos a questão dos desafios em questão da infraestrutura e da logística tributária, que no nosso país é complexa, que nós não vamos tratar neste áudio. Vamos falar primeiro da sustentabilidade econômica, social e ambiental. Vamos começar pela sustentabilidade ambiental. Se a gente pensar, a logística hoje, o transporte, é o terceiro maior responsável pela emissão de gás de efeito estufa, né, no Brasil. Em termos sociais e econômicos também, nós temos mais de 40 mil mortos por ano em acidentes nas estradas brasileiras, com perdas financeiras incalculáveis, né? Acima de 10 bilhões de reais por ano. Temos, em consequência disso, uma frota com idade média acima de 15 anos, ou seja, que provoca ainda um equipamento mais usado, que provoca ainda mais acidentes. A outra questão grave em termos de sustentabilidade econômica e social são os roubos das estradas, né? Nós temos hoje cerca de 3 bilhões
de reais com roubos em estradas, principalmente atingindo linha branca, medicamentos, etc. E uma questão social também nas estradas brasileiras, que é a questão da prostituição e o tráfico de droga. Então, se a gente for pensar em sustentabilidade, né, esse aspecto, nós vemos que nós temos muitíssimo a melhorar. Em termos de infraestrutura logística, eu poderia dizer, conceituando a infraestrutura como aquilo que precisa para rodar os fluxos logísticos, a nossa infraestrutura logística ela é ineficiente, ela é indisponível e, quando é disponível, é deteriorada. Então, a pergunta é, como é que a gente vai competir com atores como China, Índia, Rússia, Estados Unidos, que são os grandes concorrentes brasileiros, principalmente Brasil, Rússia, China e Índia, os BRIC, né, são grandes competidores do Brasil. Nós precisamos ser pelo menos melhor que eles. Em alguns casos nós somos, mas quando a gente pensa em infraestrutura, produção nós somos. Mas quando a gente pensa em infraestrutura, vamos pensar por modal, né? Vamos pegar os 4 modais: rodoviário, ferroviário, dutoviário e hidroviário. No modal rodoviário, o Brasil ele tem cerca de 1.800.000 quilômetros de estradas, mas apenas 213 mil quilômetros são asfaltados. Comparando, Brasil, 213 mil, a China, 3.500.000, a Índia, 1.600.000, a Rússia, quase 800 mil. E olha que a Rússia tem uma parte do território que é difícil utilizar o modal rodoviário. E Estados Unidos, fora da curva, 4.400.000 quilômetros. Então vejam, só você pensar que o Brasil tem cerca de 70% de todos os seus bens, as suas mercadorias pelo modal rodoviário, tá certo? E a gente tem um baixo valor, baixa disponibilidade de estrada, e quando a gente tem essas 213 mil, ou seja, só de 12% que são asfaltadas, a gente viu que a gente vai ter que melhorar muito. Em termos de ferrovias também, nós não podemos competir com nenhum desses que são nossos competidores. O Brasil tem hoje cerca de 28, 29 mil, já teve 30, houve até algumas reduções, mil quilômetros de ferrovia, a China com 86 mil quilômetros, a Índia com 64 mil e a Rússia com 87 mil. A Rússia é justificável que tenha também um modal importante em termos de ferrovia, porque parte do seu território fica congelado a maior parte do tempo, né? Agora, olha os Estados Unidos, 225 mil quilômetros de ferrovia. Vamos para o modal dutoviário. Apesar do Brasil estar bem em termos de modal dutoviário, ele ainda é o mais fraco em termos de dutos. Dutoviário é aquele transporte que é realizado por dutos, né? Sejam eles transporte de minerais, seja ele transporte de óleo, de gases, tá certo? Principalmente na área do petróleo, né? E a gente tem uma grande dutovia, né, que vai até a Bolívia, mas mesmo assim nós estamos abaixo. Veja a Rússia. A Rússia se destaca aqui com 253 mil quilômetros de dutovia. E Estados Unidos, novamente um ponto fora da curva, 800 mil. Na hidrovia, que nós deveríamos ter bastante, que o Brasil tem muitos rios, nós temos 14 mil quilômetros de hidrovia, a China tem 110 mil quilômetros, a Índia 15, a Rússia 102 e os Estados Unidos 41. Ou seja, o Brasil naturalmente tem 50 mil quilômetros de hidrovias, apenas 14 mil estão em uso. Nós temos ainda 46 portos em 120 terminais de uso privativo, o que é pouco pela enorme costa que nós temos, 31 aeroportos principais. O nosso custo logístico é elevadíssimo, cerca de 12% do PIB, que é alto, se pensar que nos Estados Unidos isso é 8% do PIB. E dos 15 países emergentes, nós apenas ganhamos da Argentina.
O grande problema é que o Brasil concentra sua matriz logística nos modais mais caros, né? Perdendo assim a sua competitividade. E um dos modais mais caros é o rodoviário. Então, se a gente compara por esse gráfico, que nós estamos vendo aí na parte esquerda da tela, nós temos que cerca de 60% do transporte é rodoviário no Brasil, enquanto em países desenvolvidos esse número está na casa dos 26 a 30%. No caso do aquaviário, nós temos 14, nos países desenvolvidos chega a 25. Na ferrovia, 23, nos países desenvolvidos, 34. Outros, né, são bastante significativos, pouco significativos no Brasil, nos outros países, 15. Mas o que a gente vê é uma melhor distribuição dos modais nos países desenvolvidos. E aqui a gente tem uma grande concentração desses modais. Isso faz com que a gente perca competitividade. Só para vocês terem uma ideia, investimentos em infraestrutura de transporte no Brasil representa muito pouco, 0,18% do PIB. Segundo o Banco Mundial, essa quantia é insuficiente, sequer é insuficiente até para fazer uma simples manutenção dos modais. Nossos custos logísticos representam 8,3% da receita líquida da indústria, ou seja, são muito significativos, que faz com que a nossa indústria perca em competitividade. 58% do transporte, como nós vimos aqui, é executado por rodovia, versus 26% dos países desenvolvidos. Só para vocês terem uma ideia, se a gente adotasse a mesma matriz americana, nós teríamos 30% a menos de emissão de gás de efeito estufa e teríamos uma queda percentual na participação do custo no PIB da ordem de 2 pontos percentuais. Enfim, pessoal, o que a gente percebe é que nós precisamos investir em modais que transportem maior quantidade. Temos uma melhor distribuição dos modais de transporte, porque nós concentramos tudo nos modais mais caros. Isso aqui só para impressionar um pouco, e isso foi apresentado uma vez num seminário de logística em Santos, pela Wilson Sanz. A malha ferroviária brasileira é pouco representativa. Se a gente compara a malha ferroviária brasileira com os Estados Unidos, é vergonhoso, né? Ou seja, olha aqui o mapa dos Estados Unidos, esse traço vermelho são as linhas ferroviárias americanas. Então, eu consigo ir da costa leste a oeste, né, por várias formas, com várias companhias fazendo isso. Ou seja, é muito simples fazer um transporte nos Estados Unidos ferroviário. Agora, no Brasil, não há uma conectividade. Nós temos problemas, nós temos vários problemas. Primeiro que nós não temos uma ferrovia que ainda ligue norte a sul do Brasil, leste a oeste. Nós estamos concentrados na região sudeste e algumas na região nordeste. As nossas malhas são antigas, não permite uma grande velocidade dos nossos trens. A gente vê que a malha mais moderna pertence à Vale, que está ligado lá na Carajás, Estrada de Ferro Vitória Minas. As demais malhas são malhas muito antigas, que têm interrupções em épocas de chuva, tá certo? E com diferença de bitola importante, que às vezes você não dá conectividade de uma malha para outra. Ou seja, você tem malha métrica de 1 metro de distância do trilho até 1,60 m. Então, essas questões todas atrapalham muito a nossa competitividade, né? Ou seja, você poder produzir e transportar com menor custo. Esse é um mapa interessante. O Brasil, como todos vocês sabem, é um grande produtor de grãos, né? Nós estamos aí em cerca de 200 milhões de toneladas de grãos ano, né? E boa parte dele é para exportação. Os grãos acontecem em todo o Brasil, principalmente na região centro-oeste. Então, essa parte mais escura é onde estão as grandes concentrações, as grandes fazendas de produção, pegando também essa parte amarela. Então, são exatamente essas áreas onde nós temos uma grande
produção brasileira de grãos. Esse é um outro problema que nós temos que enfrentar. Ou seja, nessas áreas há pouca infraestrutura logística. Então, nós conseguimos alta produtividade, alta produção dos nossos grãos, mas quando esses grãos chegam ao seu destino final, chegam pouco competitivos, com regiões até que não tenha a mesma produtividade em termos de produção de grãos. Agora, olha que coisa interessante, nem tudo está perdido se a gente concentrar um pouco mais a questão de infraestrutura. Se nós compararmos os dois mapas, o anterior e este, nós verificamos que exatamente nos pontos de maior produção de grãos passam rios, né? Ou seja, nós temos apenas alguma coisa em torno de 13, 14 mil vias utilizadas economicamente, né? Nós temos cerca de 30 mil vias naturalmente disponíveis e podemos chegar a até 50 mil vias disponíveis se a gente fizer investimentos. Mas falta acessibilidade, falta portos, faltam eclusas para cobrir os desníveis. Enfim, nós temos aí uma área que é bastante promissora. Hoje, por exemplo, eu saio de regiões do centro-oeste, venho para o porto do sudeste, para depois retornar para o norte do Brasil, para ser entregue para Estados Unidos, para a Europa ou para outros países. Então, nós temos grandes corredores. Nós temos aí o corredor do Rio Madeira, o corredor Tapajós-Teles Pires, o corredor Tocantins, o corredor Parnaíba, o corredor São Francisco, o corredor Tietê-Paraná, o corredor do Mercosul, o corredor do Paraguai. Enfim, nós temos vários corredores hidroviários. Então, poderíamos estar aproveitando aí que passam nessas áreas produtoras de grãos. Ou seja, aí poderíamos usar a intermodalidade, né? Utilizar uma parte terrestre, uma parte aquática, né? Ou hidroviária, né? E outra parte podia ser ferroviária, enfim, se tivesse uma melhor distribuição dos modais. Então, nós temos que melhorar muito esta questão. Então, uma matriz de transporte que fosse mais favorável ao Brasil, que nos trouxesse mais competitividade, seria aquela que aumentasse de imediato o modal hidroviário, passando da cerca de 13%, 14% para 29%. Aumentasse a participação do modal ferroviário e, com isso, reduziria a participação do modal de transporte rodoviário. A gente sabe que, às vezes, nós temos que utilizar muitos caminhões para substituir um comboio. Vamos imaginar um comboio aí com 100 vagões ferroviários que carregam 70 toneladas de grãos. Então, precisaríamos pelo menos 100, 120 carretas, né, para substituir um único comboio, o que gasta mais óleo, mais combustível, tá certo? Tem mais problemas ligados à sustentabilidade, com emissão de gás de efeito estufa, etc. Enfim, essa é a questão da matriz de transporte no Brasil que nós precisamos, os responsáveis, né, sabem, conhecem, mas precisam agir, trabalhar para que a gente possa ser mais competitivos e realmente a gente conseguir ingressar no hall de países desenvolvidos. Porque um país sem uma infraestrutura logística desenvolvida, tá certo? Ele perde competitividade, ele não cresce, ele é limitado. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o professor Paulo Rezende, ele mostrou um mapa ontem à noite e a gente verifica claramente aqui os países mais desenvolvidos, onde estão mais iluminados, naturalmente. Aí você vê toda a comunidade europeia, Estados Unidos, né? No Brasil, né? A região sudeste, o litoral brasileiro, África do Sul, Índia, China, Japão, que são, em termos, os países mais desenvolvidos. E depois nós temos aqui o fluxo de comércio. Nós temos lá o comércio entre Estados Unidos
e Ásia, cerca de 32% de tudo que é comercializado em dólar estão nesse comércio. A relação Estados Unidos e China. China, Índia e Europa, né, então alguma coisa em torno de 22%. Estados Unidos e Europa, alguma coisa em torno de 40%. E o que cabe ao Brasil? Sendo o Brasil está entre os 20 países mais desenvolvidos do mundo. Apenas, senhoras e senhores, 1,5% do comércio mundial que representa em termos de dólar. Olha que coisa, nós representamos apenas, em termos de troca de dinheirinho, 1,5%. Se nós pegássemos isso em termos de troca de mercadoria em valor, em toneladas, a gente já vê que o Brasil tem uma grande participação. Ou seja, nós estamos falando em cerca de praticamente 1/4 de tudo que se consome no mundo vem do Brasil. E nós representamos apenas 1,5% em dólar. Isso significa que nós estamos vendendo muita coisa de baixo valor agregado. Isso significa que nós estamos pesando muito a nossa malha rodoviária, nossa malha ferroviária com produtos de baixo valor agregado. É preciso que nossos empresários também trabalhem no sentido de agregar valor às nossas mercadorias. Em vez de exportarmos soja, vamos exportar o óleo, vamos exportar os derivados, vamos exportar os alimentos disponíveis. Em vez de transportarmos simplesmente minério, por que não transportar o aço? Ou melhor, exportar geladeiras, fogões e outros eletrodomésticos. Enfim, nós precisamos agregar valor às nossas commodities, né? Porque senão a gente vai continuar sobrecarregando a nossa malha rodoviária com grande volume e um baixo valor agregado. E é preciso reverter essa situação. Novamente, o Dr. Paulo Rezende, ele mostra um gráfico que eu acho muito interessante e que eu peguei esse gráfico de uma apresentação também que ele fez no seminário de logística, que eu acho muito interessante, que o problema dos macrofluxos do Brasil. Ou seja, nós, aqui no Brasil, temos uma capacidade de produção maior que a nossa capacidade de armazenagem, nós temos uma capacidade de escoamento maior que a nossa capacidade, menor do que a nossa capacidade de armazenagem, e temos uma capacidade de embarque menor ainda. Ou seja, como se fosse uma luneta invertida, né? Olhando do ponto maior, o diâmetro maior para o menor. Olha, isso é um problema, porque nós estamos pressionando, tá certo, que assim que se produza, tem que se escoar, porque nós não temos como armazenar, tá certo? Nós temos que embarcar. Por isso justifica as grandes filas nos portos, tá certo? Porque nós não temos capacidade de embarque. Nós temos o problema de perda de material, até de negociação, né? Se a gente tivesse armazéns que pudessem estocar e armazenar, a gente poderia negociar melhores preços entre safras. Então, como eu estou falando, logística e competitividade logística é uma questão que a gente precisa trabalhar muito. Muito obrigado. Esse aqui está o meu e-mail para qualquer dúvida. Um grande abraço a todos e agradeço também aos coautores anônimos desse resumo que eu fiz para todos vocês.